Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com a harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo espírito da sua boca. Aleluia. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a sua grandeza de um exército. Nenhum homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém? Glória a Deus. Esse salmo, eu li ele hoje, agora, porque eu quero trazer para vocês algo que eu já trouxe aqui na igreja há algum tempo. Um vídeo que fala da grandeza do nosso Deus. E a canção, né, que eu quero que o pessoal do louvor cante antes de nós iniciarmos. Quão grande é o nosso Deus. Quão extraordinário é o nosso Deus. Alguns dos irmãos já viram esse vídeo aqui. E eu creio que também com uma grande parte ainda não assistiram. E quando eu vi esse vídeo, e esse impacto é comum em todos aqueles que assistem, que nós vemos assim realmente o quanto o nosso Deus é grandioso. E isso nos desperta para uma vida, como foi dito aqui hoje na escola bíblica, uma vida que nós precisamos absorver para nós, a vida de Cristo em nós, não nos esquecendo da grandeza desse Deus poderoso, extraordinário, que nunca desiste de nós e que nos ama tão profundamente. E Ele, na sua grandeza, poderio, magnificência, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, esse vídeo, ele mostra a grandeza do universo criado por Deus, e depois esse irmão nos leva a compreender que mais magnífico da grandeza do universo somos nós, criados à sua imagem e semelhança. E isso precisa mudar a nossa vida, precisa mudar a nossa forma de pensar, precisa mudar a nossa forma de agir, quando termos essa convicção, essa compreensão extraordinária da grandeza do nosso Pai Celestial, o nosso Criador. Amém? Então, nós sabemos que Deus é grande, poderoso, extraordinário. A gente fica buscando palavras para
definir quem é Deus. Mas tudo que possamos falar, todas as palavras que possamos usar no nosso vocabulário, ainda assim, é pequenino demais diante da grandeza dele. Esse vídeo que nós vamos assistir, talvez você já tenha assistido, eu não canso de assistir. Às vezes, a gente assiste filmes, né, repetido. As mulheres assistem novelas que já passaram várias vezes, né, e gostam de assistir, mesmo sabendo todo o enredo. Então, esse vídeo é um dos muitos que eu já assisti algumas vezes e não me canso, porque ele transmite, na prática, isso que nós falamos com os nossos lábios, através dessa canção, quão grande é o nosso Deus. Então, esse irmão, né, que fez essa palestra, mostrando a criação de Deus, a grandeza do nosso Deus, né, nos transporta para termos uma convicção mais forte, uma convicção mais viva, de quanto o nosso Pai Celestial é grandioso, e do grande amor dele por nós, pequenininhos como nós somos, frágeis como nós somos, sensíveis como nós somos. Ele nos ama profundamente, esse grande Deus. Então, esse vídeo transmite a sua importância para com Ele. O quanto você é importante para nosso Pai Celestial, o quanto nós somos importantes para Ele. Amém? Que o final desse vídeo é algo assim tremendo. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei muito maravilhado do grande sinal de Deus que está em nós. Amém? O que é que nós percebemos aí, amados? E nos esforçar um pouco mais para entender o propósito de tudo isso. Nós vemos um Deus extremamente poderoso, né? Ele se baseou no versículo 7 do capítulo 33 dos Salmos. Ele diz: Ele ajunta as águas no mar, como um montão, versículo 6, capítulo 33 de Salmos. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Na minha versão tem espírito, talvez algumas tenham aí sopro, porque no Antigo Testamento espírito, no hebraico, é sopro, o sopro de Deus. Quando ele soprou as narinas do homem, quando criou, né, ele soprou, o Espírito de Deus deu vida ao corpo. Então ele soprou as estrelas dos céus. É difícil até de nós compreendermos esse processo de realização, de criação de todas as coisas. Esse Pai Celestial, Ele criou essas estrelas enormes, grandiosas demais, que hoje, graças a Deus, a ciência e a tecnologia, né, traz essas imagens para nós. Como Sara me falando hoje de manhã, mas meu pai, a gente não pode acreditar, eu que chamo a atenção sempre dela e Rosângela, não pode acreditar em tudo que se vê na internet, mas é o que temos, que diz respeito à astrologia, que é o estudo dos astros. A ciência demonstra isso, e nós compreendemos um pouco através da palavra de Deus, que confirma aquilo que está escrito. Deus soprou uma estrela, qual foi o nome dela, a maior de todas? Major, cadê quem alguém falou aí? Imagine, amados, o planeta Terra já é grande, a gente sabe que o planeta Terra é enorme, que hoje são 8 bilhões de seres humanos que vivem hoje no planeta Terra, 8 bilhões, grandioso planeta. O nosso planeta, ele some diante dessa maior estrela, ele desaparece. Você está entendendo? Esse Deus que soprou essa estrela, criou uma estrela tão grande, é o Deus que criou a terra, que formou a terra, que nos criou. Aí eu acho interessante quando ele fala que ele se lembrou de quando ele começou, e nós fazemos isso no nosso dia a dia, questionar Deus, reclamar com Deus, falar desprezivelmente a respeito dessa pessoa poderosa. Quem somos nós para indagar alguma coisa de Deus?
Quem somos nós para questionar o porquê que Deus permitiu isso, aquilo ou aquilo outro? E agora que nós compreendemos o quanto Ele é grandioso, que nós acabamos de cantar também, quão grande é o meu Deus, é maior do que você possa imaginar, do que eu posso imaginar. Ele é bem, infinitamente bem maior do que você possa imaginar. Aí nós precisamos nos encontrar nisso tudo aí. Esse Deus extraordinário, maravilhoso, glorioso, nos criou. Para quê? Você acha que Ele precisa de mim? Ou precisa de você para alguma coisa? Não. E às vezes nós nos achamos pessoas importantes. Às vezes nós nos achamos grande coisa. E fazemos até diferenciação entre algumas pessoas que nós julgamos ser inferior a nós no conhecimento, na letra, na educação, no estudo, né, na beleza física. Nós nos achamos superiores a nós mesmos. Veja, amado, que loucura nós somos. Mas Ele nos criou, Ele disse que nós somos um milagre. E somos mesmo. Porque um Deus com essa imponência, com esse poder, com essa grandeza, com essa sabedoria, com essa glória, que me falta a palavra para decifrar Ele. Ele nos criou. Tudo isso que nós vimos, beleza, grande demais, maravilhoso, né? Essas imagens das estrelas, do sol, dos planetas, maravilhoso, mesmo, grandioso, é para ficar admirado de boca aberta. A maior de todas as estrelas. Mas Ele volta para nós. Essas estrelas, grandiosas, imponentes, como Ele falou, o valor delas é insignificante ao seu valor, ao meu valor. Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Esse Deus poderoso. Por isso que nós precisamos entender que nós somos pessoas especiais para Ele. Nós somos um milagre de Deus diante de toda a sua criação. Se o planeta Terra, que é grande demais para nós, some diante daquela estrela, imagine nós. Nós somos menos que um grão de areia na praia. De tamanho, mas bem maior do que aquela estrela, bem maior na nossa complexidade que Deus nos criou, na nossa formação, porque nós somos imagem e semelhança dEle. Então, quando alguém quiser te diminuir, quando alguém quiser te desprezar, não aceite isso, porque esse Deus grandioso, foi Ele que te criou, foi Ele que te gerou com um fim especial, amados. Foi isso que gerou em mim, quando vi isso pela primeira vez, e todas as vezes, hoje de manhã eu assisti de novo isso aí. Isso mexe comigo, porque me dá, sabe, como que um ânimo a mais, dele ter me escolhido para o teu reino, para a sua obra, por eu ser cooperador desse plano magnífico que Ele criou. E a você também. Você não é um João ninguém. Você não é um ser sem importância, sem significância nenhuma para Deus. Você é extremamente importante para Ele. Por isso que Ele nos criou. Humanamente falando, né? É como a citação de Agostinho, né? Que foi um dos pais da igreja, que o homem se maravilha com as montanhas altas, com a vastidão do mar, com os rios, com a natureza. E nós passamos é isso que ele está dizendo, nós passamos um pelo outro e não damos valor nenhum. A maior e a melhor e a mais especial e a mais linda e magnífica de toda a criação de Deus, que somos nós. Somos nós, amados. O diabo tem conseguido, sabe, nos depreciar a tal ponto, e nós acatamos isso. O diabo tem conseguido baixar nossa autoestima para o lixo, para o chão, e nós acatamos isso. Mas a opinião de Deus a respeito de nós é grande demais, é maravilhosa demais. Hoje aqui nós estamos aprendendo, nós hoje somos corpo de Cristo, nós somos detentores do Espírito Santo de Deus.
Amado, isso precisa mudar nossa mentalidade. Não sermos meros religiosos, frequentadores de igreja, sentadores de banco, carregadores de Bíblia. É bem maior, amados. Você não consegue entender isso, não? Puxa, eu queria ter mais palavras para poder explicar isso, para que você saia daqui compreendendo todo esse projeto, desse ser poderosíssimo. O que ele citou aqui, amado, ainda, essa grandeza toda ainda é bem pequena diante de toda a vastidão do universo que ele criou. E nós sabemos que Deus não faz nada sem propósito. Tudo tem um propósito. Deus não tinha nada para fazer, ele criou essas coisas. Deus não tinha nada para fazer, te criou. Não, ele tem um grande propósito. E nós estamos inclusos nesse propósito. E nós precisamos valorizar mais isso. Não pode ser por qualquer coisa que a gente venha sair da igreja, abandonar tudo, jogar tudo para o alto, não, diante de um projeto desse. Não pode, amado. Sabe por que as pessoas estão fazendo isso? E hoje, mais do que nunca, porque não entenderam nada. São meros religiosos, carregadores de Bíblia, frequentadores de igreja. A primeira balançada cai fora, abandona tudo, joga tudo para o alto. Então o Espírito Santo de Deus tem que nos fazer entender essa massa cinzenta que Ele criou. E nos deu compreensão das coisas, não só intelectualmente, mas espiritualmente. Para nós ficarmos mais centrados, amados, principalmente que nós estamos na reta final. Te digo com tristeza, a igreja hoje está padecendo. Muitos irmãos estão caindo mesmo, caindo no pecado, caindo fora da igreja. Alguns ainda estão resistindo. Muitos de nós não estamos, como o presbítero falou assim, não estamos nos importando tanto assim. Muitos de nós estamos focados com nós mesmos, com o nosso eu, com o nosso ego, com a nossa zona de conforto, com o nosso bel prazer. A igreja hoje está vivendo isso, a nossa igreja. Assim, não só a nossa, mas todas as igrejas estão vivendo essa realidade, e a nossa está vivendo essa realidade hoje. E eu digo isso com tristeza, com pesar. Muita coisa está acontecendo aqui dentro da nossa igreja, que infelizmente eu não posso abrir tudo para vocês. Mas tem sido duro segurar. Tem sido duro tentar resolver. Isso foi falado um pouco aqui pelo presbítero André. Que tem pessoas que simplesmente não quer nem te ouvir. Não quer seu argumento, não quer sua mão estendida. E outros, é nós que não estamos estendendo as mãos. É nós que estamos com pedras nas mãos para apedrejar, para crucificar. Esquecemos de um ditado que nós mesmos falamos entre si, que a igreja não é um tribunal, mas é um hospital. Então o inimigo tem conseguido, apagar esse entendimento da mente das pessoas e achar que isso aqui é uma coisa muito sem importância. Para que vir para a igreja? Ficar em casa mesmo. Infelizmente, são essas pessoas que estão se apagando, literalmente. Tem irmãos saindo da nossa congregação hoje, agora, já não faz mais parte do hall de membro dessa igreja. Tem irmãos que estão com problemas sérios, põe a sério aí e multiplique por 1000. Vivendo problemas sérios, pessoais, que precisaram se afastar, precisam ser tratadas, precisam ser acompanhadas. Eu creio que eu usei esse vídeo, mas por mim mesmo, que eu não estou podendo falar muito. Aí eu achei um método e aí me lembrei desse vídeo, mas eu acho que não foi de mim mesmo, foi de Deus. Para que vocês que ainda estão, tenham um discernimento mais amplo, e não tacanho, sabe, como aqueles cavalos que botam aqueles antolhos, que não conseguem enxergar amplo, mas só o que está à sua frente. Você enxergar lá na frente, que esse Pai Celestial que te escolheu, que deu o Espírito dele a você, foi o Criador de coisas extraordinárias, que sopra estrelas na sua criação. Os exércitos celestiais, o universo, todas as suas estrelas,
Foi Ele que criou com toda a grandeza, magnitude, beleza, como nós apreciamos aqui em alguns minutos. Esse Pai Celestial, o mesmo que criou todas estas coisas, criou você. Você faz parte de um plano extraordinário, glorioso. Não troque isso por um prato de lentilha. Não troque isso por porcaria do mundo lá fora. Ou porque eu fui ingrato com você. Ou porque eu fui agressivo com você. Eu não expressei amor a você. Não troque isso por nada, nem por ninguém. Ele é seu Pai Celestial. Ele é o seu Deus. Ele, na verdade, é o seu pastor. A mim, né, me lembrei do pastor Carlos, né? A mim, como é que chama? O corar da vergonha. Que somos falhos. E estamos no mesmo barco, no mesmo caminho. Precisamos cooperar um com o outro, amar um ao outro. Eu estava revendo uma pregação que eu fiz sobre renúncia, sobre negar a si mesmo. Coisa que a gente não está querendo mais. Eu não quero abrir mão da minha maneira de pensar, da minha maneira de ver o reino, da minha maneira de administrar a igreja. Eu não quero negar a mim mesmo. Eu sou o dono da verdade. Eu não me curvo, não me quebro. É dessa forma e é dessa forma mesmo. Esse negar a si mesmo não é somente coisa de pecado, não é somente aquelas coisas do mundo lá fora, não. É o nosso ego, a nossa soberba, que cria muros entre nós, que nos afastam dessa congregação, que nos leva a pensar em estar em outra, ou então ir para o mundo. Nós precisamos contemplar mais essa grandeza de Deus, e sabemos que não somos nada, nem somos ninguém, é como, mais uma vez, a EBD estava falando aqui, pastor, presidente, que pastor, presidente, coisa nenhuma. Eu sou irmão da Ailton, assim como vocês. Não posso me achar melhor do que ninguém. Não posso, porque eu não sou. Não posso, porque eu não sou. O que eu tenho de virtudes, que talvez vocês até apreciem, não é meu, é dele. Ou eu ver vocês que talvez não tenham a virtude que eu recebi, achar que você é inferior. Não é. Entendeu? Você é meu irmão. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Somos membros desse corpo. Precisamos entender isso, mas a partir dessa grandeza de Deus, que nos coloca como, sabe, menos que nada. Mas depois, quando a gente compreende que esse ser grandão, poderoso, nos criou bem mais complexo e especial do que essas estrelas, né, grandiosas demais, a gente, poxa, peraí, ainda não. não, eu preciso honrar Ele. Eu preciso cooperar mais em obediência aos seus mandamentos, ao avanço da sua obra, do seu reino. O quanto você tem contribuído para esse ministério aqui, pequenininho, que é esse aqui. Quanto você tem contribuído? Me diga, fale para você mesmo. Não me diga não. Fale para você mesmo. O quanto você tem cooperado para o avanço dessa obra. O quanto você tem cooperado para o crescimento dessa congregação. Quanto você tem cooperado pelas vidas para serem salvas? Quantas pessoas você tem ganho para Cristo? Essas coisas nós precisamos questionar. Para, diante de um conceito desse, nós nos empenharmos um pouco mais. Nos empenharmos um pouco mais. Nós vamos dar seguimento cada horário. Mas eu quero voltar a lembrar você de uma passagem que eu já repeti, vou repetir de novo. Antes de reclamar com Deus, questionar Ele o porquê que sua vida está assim, ou aquilo que você tem pedido, Ele não tem te dado, lembre da grandeza dEle. Lembre da grandeza dEle. E quem somos nós
para reclamar de alguma coisa, questionar ele de alguma coisa. Certo? Essa história da lã menina realmente me impactou muito. É muita coincidência, né? A estrutura do nosso corpo, né, que para entender, ele disse, é como o aço do concreto, né, que sustenta uma coluna, que sustenta um prédio, que sustenta isso aqui, né, a lã menina. Está no nosso corpo. A marca de Cristo, que é a cruz. Coincidência? Não, amados. Em tudo, Deus tem um propósito. E glória a Deus por isso. A gente pensa assim, a continuação desse até o fim, ele vai falar sobre nossa situação hoje. Os problemas que nós estamos enfrentando. Eu sei que você tem um. Eu também tenho. Todos nós temos. Coisas assim que tem, às vezes, até abalado a nossa fé. Problemas graves, outros muito graves, outros nem tanto. Ele vai lá para Isaías, que eu quero que vocês abram. Capítulo 40. Em outras palavras, nós falamos isso aqui mesmo, no versículo 27. Diante dos problemas, das dificuldades, dos questionamentos de Deus, do reclamar de Deus, do não entender porque está sofrendo, porque está doendo, porque está padecendo, ele começa assim, no versículo 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. É como que o Senhor não me vê, o Senhor não olha para mim, o Senhor não vê minha lágrima, meu sofrimento, minha dor, minha angústia. O Senhor não vê o que eu estou passando? É como se você dissesse isso tudo ao Senhor através dessa frase. O meu caminho está encoberto ao Senhor. Ou seja, o Senhor, Ele não me contempla, Ele não me vê. Aí vem o 28. Não sabes, não ouvis, que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Aí vem o versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Os que esperam no Senhor. Se alguém tem uma Bíblia igual a minha, esse esperam no Senhor tem um númerozinho aí que leva a um significado dessa palavra lá no hebraico. Que ele diz que esse esperar não é você ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Mesmo porque é esperar no Senhor. Não é somente esperar, é esperar no Senhor. Esse esperar é se unir ao Senhor, se apegar ao Senhor, se envolver nas coisas do Senhor, no reino do Senhor, é caminhar com o Senhor, é estar com o Senhor em todo o tempo. Não é ficar parado, prostrado, esperando que o empregado Deus entre com providência na sua dor, no seu sofrimento, na sua angústia. Esse esperar no Senhor é você estar entrelaçado com Ele, unido a Ele, apegado a Ele. Ele não é o nosso empregado. Eu estava dizendo isso ontem com o Rosângela. Seu sofrimento e o meu que eu estou passando são consequências do meu erro e do seu lá atrás. Talvez você tenha esquecido. Talvez você tenha esquecido, que nós somos fáceis de esquecer. A gente só não esquece quando alguém nos fere. A gente só não esquece quando alguém nos agride. A gente só não esquece quando alguém nos bate, nos ofende. Mas quando nós fazemos, nós esquecemos. Ninguém sofre injustamente, amado. Ninguém. Porque nós não somos
inculpáveis. Nós temos culpa. Principalmente nós que ostentamos o nome de Cristo. A quem é dado mais, cobrado mais. Então o Senhor cobra mais de mim e de cada um de vocês uma vida íntegra, correta. Sem erros. Eu não posso errar, não, você não pode. Assim também como eu. Ele exige de mim e você o quê? Sede santos. Porque eu, o Senhor, sou santo. Em outro trecho ele diz, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Deus. Para eu ser santo, para eu ser perfeito, eu preciso esperar nele, eu preciso estar interlaçado com ele, eu preciso estar junto a ele, e para eu estar junto a ele, interlaçado com ele, eu preciso buscar ele com toda a minha força, com todo o meu ser, com todo o meu entendimento. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso. Nosso coração está dividido, amado, com o mundo. Nosso coração está dividido entre Deus e os prazeres dessa vida. Tem irmãos cadê André postou recentemente? Tem irmãos que já achou até tatuagem nas coxas de Jesus, para dar respaldo a você fazer a sua tatuagem. Nós estamos querendo o nosso bel prazer, amados. Nosso coração está dividido entre a igreja e o mundo, e ele diz que não. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nosso prazer, como diz aquela canção, é louvar o Senhor. Meus prazeres, como diz a canção, é estar nos atos do Senhor. Nosso prazer é viver na casa de Deus. Nosso prazer é servir a Ele com alegria, como diz o Salmo 100. Nosso prazer, amados, é viver a plenitude do Espírito Santo, coisa que nós ainda não provamos. A plenitude do Espírito Santo de Deus, que os pentecostais dizem, batizados com o Espírito Santo de Deus. A plenitude do Espírito Santo de Deus, você ser cheio do Espírito, não é meramente falar em línguas. Que eu falo em línguas e não tenho ainda a plenitude do Espírito Santo de Deus. Porque me falta uma busca mais ferrenha. Um jejum mais compromissado com a santidade de Deus e não em busca dos meus sonhos, realização dos meus sonhos, dos meus projetos, porque muitos dos nossos jejuns é para conseguir vitória nessa vida terrena. Nós abrimos jejuns para a nossa santidade, para quebrar esse velho homem, essa velha criatura, para vivermos piamente na presença do Senhor, em temor a Ele, em obediência a Ele, para quebrar as heranças malditas que nós carregamos dos nossos pais, dos nossos ancestrais, essas coisas que nos travam, que nos limitam a viver na plenitude do Espírito Santo de Deus. Faça jejuns assim. Não só para adquirir uma casa, um carro, a realização daquele sonho bacana, continue, mas muito mais, para viver uma vida santa e correta diante do Senhor. Esperamos nele vitórias para essas questões todas que nós estamos, os problemas todos que nós estamos. Sim, eu continuo também esperando nele. Eu preciso esperar entrelaçado com ele, perto dele, buscando agradá-lo todos os dias de minha vida. Nós precisamos. E em nome do Senhor Jesus, diante do que nós vimos hoje, da grandeza do nosso Deus, que é bem maior do que a gente imaginava, e da grandeza do nosso Deus em nós, pequeninos, frágeis, falhos, aborrecedores de Deus, ingratos, murmuradores, a grandeza de Deus em nós, que ainda assim, sendo tudo isso, Ele nos ama, e nos trouxe para fazermos parte desse projeto grandioso dele. Não tem como não mudar, amados. Então busque isso, saia daqui assim, pensativo, e a minha oração agora é que o Espírito Santo de Deus te incomode, diante de tudo que você já ouviu, e reouviu hoje aqui, aqueles que já assistiram,
e das coisas que o Senhor quer fazer através de sua vida. Esse lugar é seu, essa igreja é sua, esse ministério é seu. Se sinta pertencente a esse lugar. Se sinta fazendo parte dessa obra, desse ministério. Se sinta responsável pelo sucesso desse trabalho. Se sintam responsável e coopere mais, ajude mais. Eu falei em algo aqui que talvez tenha despertado no seu coração o desejo de descobrir o que é que está acontecendo com alguns irmãos, de saber o que foi que o irmão fez ou deixou de fazer. E eu falando ontem ou anteontem com alguém, digo, quando alguém lhe perguntar, diga para me procurar. Qualquer coisa que você queira saber, se você quiser saber qualquer coisa dessa congregação que diz respeito aos irmãos, à administração da igreja, às finanças da igreja, me procure. Fale comigo. E glória a Deus que o Senhor te colocou numa igreja que você tem acesso ao seu pastor. Qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Meu celular está por aí, a maioria daqui tem. Qualquer dúvida. Não queira conhecer o erro, a falha dessa congregação, da administração dessa congregação, ou de qualquer um dos seus irmãos em Cristo Jesus. Mas se ainda assim você tem essa curiosidade para saber o que foi, me pergunte, me procure, que primeiro você vai ter que me justificar o porquê que você quer saber. Se você me convencer o porquê que você quer saber, aí eu disse, senta aqui que eu vou lhe mostrar. Mas vou lhe convencer a orar comigo junto, porque eu tenho orado. E alguns irmãos têm cooperado comigo nesse processo de oração, para a igreja dar a volta por cima e resolvermos cada uma dessas questões que nós já esperávamos na reta final acontecer. Então, amados, se sintam parte integrante e importante para Ele e na obra dele. Amém? Glória a Deus.